Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da GBCAD, mostrando dicas de como usar o Active 3D para aumentar a sua produtividade. Neste vídeo veremos como modificar as dimensões dos componentes das esquadrias do Active 3D. Os componentes das esquadrias são os elementos que formam a esquadria. Por exemplo, o marco, a guarnição, os caixilhos, o vidro. Todos esses objetos são componentes das esquadrias. Selecionando uma esquadria, nós temos aqui a lista de componentes. Para alterar as dimensões desses componentes, você deve acessar o botão que abre a caixa de diálogo de modificação do estilo da esquadria. Então nós temos aqui estilo de janela correr 2F e o botão que altera os componentes, as dimensões desses componentes para o estilo correr 2F. Alterando qualquer uma dessas informações, por exemplo, vamos modificar a largura da guarnição para 15 centímetros, por exemplo, e apontar OK. Apontando OK novamente, ele vai alterar a dimensão dessa guarnição, ou vista, em todas as ocorrências desse estilo de esquadria. Então, essas duas janelas são do mesmo estilo e tiveram a sua guarnição modificada. Se eu quiser alterar outro estilo, eu preciso selecionar a esquadria de outro estilo, novamente apontar o botão, onde abre a definição do estilo fixo div 120, seleciono o botão dimensões de componentes e aparecem as informações específicas para esse estilo, onde eu posso novamente fazer modificações. Para facilitar o projeto de esquadrias com materiais diferentes, ou esquadrias de fornecedores diferentes, nós temos uma alternativa que o Active 3D oferece. Selecionando uma esquadria, voltando novamente à caixa de diálogo de definição do estilo, nós abrimos as dimensões dos componentes e temos aqui um item que diz assim, copiar valores de. Abrindo essa lista, nós temos grupos de dimensões de componentes pré-definidos para diversos materiais. Se eu seleciono um grupo novo, todo o conjunto de informações é modificado, onde eu posso aplicar isso ao meu estilo de esquadria, modificando totalmente todas as ocorrências daquele estilo. Agora vejamos como eu gerencio esses grupos. Aqui na aba A3D Projeto, no painel de abertura, nós temos um botão de dimensões de componentes, onde nós temos acesso a esses conjuntos de dimensões de componentes para cada tipo de material ou para cada fornecedor de esquadria. Eu posso, por exemplo, trocar o conjunto aqui, modificar os valores e esses dados ficarão armazenados dentro do meu projeto, dentro desse arquivo DWG. Então, digamos que eu pegue esse item user1, altere o nome dele para um determinado fabricante, que eu vou chamar de MaxiX, onde eu altero algumas informações aqui. A partir do momento que eu alterei essas informações, acessando a lista, a gente vê que aparece o meu novo fabricante aqui, MaxiX. Então, eu tenho um conjunto de dimensões de componentes para um determinado fabricante que eu criei. Agora, eu posso passar essas informações para os estilos de duas formas. Eu vou apontar OK e vou voltar na definição da esquadria, do estilo da esquadria, onde eu acesso dimensões de componentes. Eu posso ter agora a opção de selecionar esse novo conjunto de dimensões e aplicar as minhas esquadrias. Eu alterei somente o estilo, chamado correr 2F, e as duas ocorrências dessa esquadria se modificaram. Se eu desejar aplicar um determinado conjunto de dimensões para vários estilos de esquadria, eu posso selecionar o conjunto aqui e apontar o botão atualizar estilos. Ao invés de eu ir em cada um dos estilos e pedir para alterar as dimensões, eu venho nesse comando e peço atualizar estilos
e ele me seleciona automaticamente as esquadrias, os estilos de esquadria que estão sendo utilizados. Então eu tenho nesse projeto dois estilos, correr 2F, que é essa aqui, e o fixo de 120, que é essa de baixo. Quando eu aponto OK, ele vai aplicar aquele conjunto que eu selecionei, que é o material Maxi X, que na realidade não é um material, é um fornecedor de esquadrias. E essas informações vão passar para dentro dos estilos e vão modificar cada uma das ocorrências das esquadrias que usam aquele estilo. Eu posso selecionar outros estilos, se eu quiser, eu posso selecionar todos também e aponto OK. Então as esquadrias foram redesenhadas com as novas dimensões que eu introduzi. Eu vou repetir o processo aqui, vou, por exemplo, selecionar dimensões componentes, pegar aquele conjunto Maxi X e altero aqui a largura da guarnição para 7 centímetros, dou um OK. Aliás, não é só dar OK, eu preciso selecionar e aplicar, atualizar os estilos. Agora nós temos aqui a guarnição um pouco maior em todas essas esquadrias, duas que usam um determinado estilo e duas que usam outro estilo. Só que essas informações aqui das dimensões de componentes, esses vários conjuntos de informações, madeira, alumínio, PVC, estão somente dentro desse arquivo DWG. Se eu tenho um outro projeto, por exemplo, que precisa usar essas informações, eu posso pedir para gravar no disco. Quando eu escolho gravar no disco, todos esses conjuntinhos são gravados no disco e eu posso agora abrir o meu outro projeto, selecionar o mesmo comando de dimensões dos componentes e usar a opção Ler do disco. Veja que aqui não aparece aquele novo fabricante, que é o Maxi X. Então, quando eu peço para ler do disco, essas informações vêm atualizadas. Eu posso selecionar esse meu novo fabricante com todas as dimensões de componentes, peço para atualizar estilos, ele automaticamente seleciona todas as esquadrias do projeto, todos os estilos de esquadrias que são usados no projeto, eu escolho OK e ele vai modificar todas as ocorrências daqueles estilos que foram atualizados. Essas alterações nas dimensões dos componentes, obviamente, ocorrem em 2D e em 3D também. Então, vou recapitular rapidamente. Nós temos no Active 3D dimensões de componentes. É um conjunto de informações de dimensões que definem como os objetos, os elementos da esquadria são desenhados. No Active 3D, nós podemos ter vários conjuntos para vários materiais ou então para vários fabricantes que a gente queira atribuir. Esses conjuntos podem ser aplicados aos estilos, alterando os estilos e, consequentemente, as esquadrias. Eu também posso alterar diretamente cada estilo de esquadria com o botão de dimensões dos componentes, onde eu digito o valor que eu quiser, que não interfere com as listas, ou posso usar as listas prontas, onde tem todas essas informações alteradas para cada tipo de material. Quando eu uso copiar valores de, eu trago as informações daquela lista, daquele conjunto, aponto OK e ele passa para o meu estilo. Quando eu precisar passar essas informações para outro projeto, eu uso o botão gravar no disco, mudo de arquivo e uso ler do disco e associar aos estilos.